A língua de hoje foi trazida ao Brasil por grupos de falas vindos da Europa e inserida em dinâmicas e experiências específicas desses grupos em território brasileiro, se tornando referência de identidade e de memória. Também chamado de vêneto brasileiro ou dialeto sul-rio-grandense, o italiano se formou no final do século XIX e é uma língua que só existe no Brasil. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. Eu sou a Cecília Farias. E eu sou a Juliana Angelo Sorno e a língua de hoje é o talian. Para falar sobre ela, a gente convidou a Luana de Conto. Luana, por favor, se apresenta. Oi, eu sou a Luana de Conto, eu sou professora de Linguística. Atualmente eu dou aula na Universidade Estadual do Paraná. Em breve eu vou começar a trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Eu sou a neta da nona Teresa de Conto e da nona Terezinha Martignoni. Acho que a Cecília me chamou aqui porque a minha avó falava talian. Eu sou bisneta de imigrantes e hoje eu quero partilhar com vocês um pouquinho do que eu pesquisei a respeito dessa língua. E muito obrigada, Luana. Fica à vontade, pode abrir a geladeira, tá em casa. Antes da gente começar, eu só queria dar um recadinho breve, que é para quem curte, acompanha o Babel e gostaria de dar uma força, a gente tem algumas formas, né, desde a divulgação, que é importantíssima, mas também para quem quiser ajudar com um Faz-me Rir, né, uma plata, também a gente tem a nossa plataforma de financiamento coletivo, que é no apoia.se/babelpodcast, nosso apoia-se, e nós temos também agora a versão Pix, podcast.babel@gmail.com, nosso Pix, para quem quiser ajudar dessa forma também. E eu queria, antes de tudo, geralmente a gente dá os recados no final, agradecer os nossos apoiadores, porque o Babel finalmente se tornou um projeto se sustenta, que já paga as próprias contas, assim, e enfim, esse pessoal que vem apoiando a gente com um dinheirinho, assim, tem ajudado muito, viu, gente? Dado o recado, a gente vai, então, começar a falar do talian, bora? Vamos! Della Messia Luci e la mia fata minestra corta tra la la lari 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 tra la la. Então vamos lá, a gente começa aqui falando, né, que raios é talian, porque é uma língua daqui, mas que as pessoas não conhecem ou não por esse nome, né? A gente vai falar sobre a história do nome, inclusive, mais pra frente. Mas a ideia é que o talian é uma língua que se constituiu no Brasil pelo contato dos dialetos de origem italiana que chegaram com a primeira grande imigração, somados a empréstimos também da língua portuguesa local. Isso é, né, as variedades dos municípios da região de colonização italiana, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. As línguas dos imigrantes italianos que deram origem ao talian são das seguintes regiões e com uma porcentagem aproximada aqui. Do Vêneto, cerca de 54%. Enfim, estou pensando, refletindo agora sobre essa história dessas porcentagens, né, o quanto é mensurável, mas mais da metade do Vêneto, a Lombardia cerca de 30%, do Trentino cerca de 7%, do Friuli, Venezia, Giulia cerca de 4% e mais uns picadinhos assim do Piemonte, da Emília-Romanha, da Toscana e da Ligúria. Então, o talian não é a língua italiana oficial, standard, né? Nem é qualquer um desses dialetos exatamente, né? Não é exatamente o vêneto, mesmo sendo esse o principal elemento formador. Então, o talian é uma língua formada nas Serras Gaúchas, principalmente, e hoje presente em muitas regiões brasileiras, inclusive por conta das migrações internas. Como já falei, com destaque nos estados da região sul
além de parte do Espírito Santo. Muito legal, Cecília, que você trouxe essa coisa das migrações internas, porque é assim que a gente vai entender como que eu, que sou uma pessoa nascida em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, tenho italiano na minha família, né? A questão é que os meus bisavós migraram, né, de Vêneto para o norte do Rio Grande do Sul. E foi lá que nasceu os meus avós e os meus pais também. Então, os meus pais, eles são do norte do Rio Grande do Sul e eles migraram para o Paraná ainda na infância, né? Então, a gente pega uma vida, a história de uma vida a gente consegue mapear, né, esses movimentos. E aí, sendo o resultado do contato, né, entre Vêneto, Lombardo, Trentino, mais português, a gente pode dizer, então, que é uma língua do tronco indo-europeu, da família românica, e é uma língua ítalo-brasileira. Ela seria a segunda língua com maior número de falantes no Brasil, só perde pro próprio português, com cerca de 1 milhão de falantes. Tem gente que diz que o número das pessoas que compreendem, mas não falam, né, não tem uso ativo do italiano, chega até 2 milhões, aliás. E, não sei se vocês sabem, mas existem cerca de umas 200 rádios brasileiras que têm programas em italiano. O italiano, hoje, é oficial nas cidades de Serafina Correia, Flores da Cunha e Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul, Fagundes Varela, Caxias do Sul, Ivorá, Antônio Prado, Camargo, Nova Pádua, Guabiju, essas no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, também, nas cidades de Nova Erechim e Ipumirim. Ou seja, lá, né, você pode transitar entre espaços oficiais, em documentação oficial, nessa língua também. E de onde será que vem, né, esse nome italiano para chamar essa língua? A palavra já existia na Itália e foi adotada porque permitia diferenciar esse italiano falado aqui no Brasil da língua italiana oficial. Além disso, os descendentes pertencentes ao Trivêneto Lombardo que vieram para cá em busca de uma vida melhor, eles foram denominados Taliani no Brasil. O Talian é um termo muito semelhante ao italiano, né? Quando você percebe o modo como se pronuncia Talian e italiano, são palavras bem próximas, né? O que acontece é que esse Talian era um modo como os falantes imigrantes usavam para se referir à língua deles, né? Então, eles diziam, me parli italiano, e esse italiano fazia referência à língua que eles utilizavam. Muitos falantes, como a minha nona, usavam esse termo para se diferenciar, né, em relação à língua falada aqui. Então, você tem o italiano por um lado e o brasiliano por outro lado, que seria o português brasileiro. Antes de gravar o podcast, né, Luana, você estava contando pra gente que você, agora como linguista, só recentemente soube que o italiano tinha nome, né? Mesmo sendo a língua que se falava na sua família. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, quero. Sim! Não, assim, o que aconteceu é que, para minha família, a gente sempre interpretou como se a nona estivesse falando que ela falava italiano, né? Porque eu, por exemplo, só entendo o italiano, eu não falo, né, italiano. Mas aí, quando a nona dizia, me parla italiano, a nossa cabeça era como se ela estivesse falando, eu falo italiano. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre o italiano, eu fui lá no grupo do WhatsApp das minhas tias e eu perguntei se elas tinham a memória da língua que a nona falava, né? E elas diziam assim, a nona falava italiano. Então, para esses falantes mais novos, é muito claro uma associação, né, dessa língua que veio com os imigrantes italianos. Eles não têm mais a noção de que havia uma diferença dos dialetos. Mas a minha nona tinha essa percepção. Então, inclusive, eu falei com a minha mãe sobre isso e ela lembra que a nona relatava sobre as diferenças que tinha, né, entre os dialetos que ela ouvia das outras pessoas, enfim, ali no Rio Grande do Sul, e o modo, né, como se falava o italiano standard. Mas existe sim, né, um movimento de
legitimação, né, que busca dar esse nome do Talian para essa língua, porque ela tem diferenciações em relação ao que é, né, o Vêneto, né, e o próprio italiano standard. Então, é importante a gente também construir essa ideia de que existe essa diferenciação e ela é importante para a identificação dos falantes. Claro. Cara, e é muito legal, assim, trazer... Eu tô muito contente nesse episódio, porque a gente vai trazer muitas histórias de convivência mesmo, né? De cotidiano dessa comunidade, né? De trazer uma pessoa aqui que nasceu nessa comunidade, né? Ah, que legal. Ai, vai ser ótimo, mano. Tá sendo. Já está sendo. Então a gente vai para próximo momento. Quando arrivaram la mattina, scala la saliera con la quadra marrón. Volo via la moça para o pomos a levar. Quinto la saracura canta tudo entuverada. Sinto che urla il cane matto, limita il potere e escramo se me petiço. E a nem caponara salta fora um versaíno, expulso lento de fresquinho que pisa e torna le case. Então vamos falar da história envolvida aqui por essa língua, por quem fala essa língua, desses povos e essas migrações. O Talian, então, se formou no sul do Brasil no final do século XIX, né, a partir, né, do final do século XIX, com a chegada dos imigrantes descendentes com a chegada dos imigrantes italianos vindos de uma recém-Itália, ou uma Itália há muito pouco tempo unificada politicamente, mas que estava bem longe de ser unificada linguisticamente. A gente em algum momento vai aprofundar isso, né? Mas até hoje a gente tem uma diversidade linguística na Itália gigante. Mesmo a questão de chamar de dialetos ou línguas é um posicionamento também, né? Porque, afinal de contas, o que se chama de italiano é o que se falava ali em Florença. E aí é tipo o florentino que falou, vamos pegar isso aqui, vamos dar uma limpadinha vamos tirar umas arestas aqui, vamos forjar uma técnica escrita para isso e vamos chamar mais de italiano. Mas podia ter pegado o piemontês, podia ter pegado o siciliano, sabe? Não é nada inerente àquela forma de falar que faz aquilo ser tratado como língua oficial. São outras dinâmicas, né? Sociais, políticas, de prestígio e econômicas também, né? Voltando aqui, né, muitos migrantes italianos chegaram em massa no Brasil nesse período do fim do 19 por meio de um programa oficial do governo que incluía ocupação de vazios demográficos, branqueamento racial e criação de uma força de trabalho livre. Os imigrantes eles foram estabelecidos em glebas, em terras próximas umas das outras, e eles ficavam isolados geográfica e socialmente da zona urbana, muitas vezes. E isso contribuiu para uma maior aproximação entre eles, para a convivência em comunidade, de modo que as pessoas, aos poucos, foram se comunicando lá nas suas línguas e se interinfluenciando. E é daí que vem a ideia de colônia, né? Mas não pense na colônia que está na dualidade entre metrópole e colônia, né? Que é um sistema de exploração. É um pouco mais específico que isso, né? Você tem essa acepção de colônia fazendo referência aos agrupamentos de imigrantes das zonas rurais, né? Chegando por vezes até a ser um sinônimo de área rural. Então você chama de colono quem veio da colônia e muitas vezes acaba tendo até uma acepção negativa do colono como alguém rude, não escolarizado, né? Mas é por conta de como se constituiu, né, essas ocupações dos imigrantes de maneira mais isolada, né, das cidades. E tem, pensando naquele processo, né, você tem umas pessoas que já vêm de um lugar diverso linguisticamente, você coloca elas num lugar longe e com umas certas condições de altitude e pressão, digamos, isoladas, juntas entre elas, que isso devém num processo específico, né? Que é uma coisa que a gente no Babel já falou, por exemplo, guardadas todas as proporções e as diferenças, por exemplo, com o palenqueiro, que é uma língua
crioula africana, de origem africana na Colômbia. É um pouco essas circunstâncias que são não só linguísticas, mas são umas especificidades de uns contatos linguísticos entre pessoas específicas que geograficamente são estabelecidas umas relações associadas ao trabalho, associadas ao campo, que fazem com que essas pessoas que convivem e que falam coisas talvez parecidas, porém não iguais, terminem emergindo dali, né? Uma coisa que é desse novo grupo. Então, são processos que parecem, assim, especiais, mas quando você vai ver, eles são extremamente comuns, né? As maneiras em que esses processos se dão. Gente que tem que se falar, porque tem que resolver questões de trabalho, moradia, vida, e línguas acontecem, né? Sim, com certeza. É lindo que as línguas acontecem nesse ínterim, né? E um dos fatores, pensando aqui, né? Um dos fatores ligados a esse processo foi o processo de unificação da Itália também, né? Porque tem essa postura do governo brasileiro de incentivar a imigração, mas se você tá de boa no seu cantinho, você não vai para um lugar só porque o lugar fala que é bom. Então você tem que ter uma força, um atrator, mas você precisa ter algo que te impulsiona a sair de onde você tá também, né? E aí o processo da unificação da Itália é uma força propulsora nessas, e que eles trazem juntos, ainda que eles viessem de regiões diferentes ali da Península Itálica, eles já vêm em comum com esse processo, né? Essa bagagem. E esse processo de unificação se baseou muito em estruturas de base capitalista que resultaram na instituição de propriedades privadas e industrialização. Isso gerou um grande contingente de pessoas sem terra, sem trabalho, né, de modo que migrar, sair da terra natal foi a saída para a crise vivida por essa multidão de camponeses. E aí eu trago aqui um trecho de um artigo da professora Giliola Maggio, que é: sem terra, sem trabalho, sem condições mínimas de sobrevivência, eles deixaram a Itália para fugir dos pesados impostos ou ainda após perderem suas terras para o fisco, para os agiotas, para os burgueses citadinos, para os grandes proprietários. Devido à impraticabilidade do contexto em que viviam, esses italianos iniciaram, por causa das migrações, novas histórias de vida e, por conseguinte, novas histórias linguísticas. Trouxe trecho que eu achei ele bem conciso e traz uma dimensão, assim, dessa dinâmica, né? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que até hoje a Itália é um país multilingüe, né? Foi o que a gente comentou no começo. E naquela época não era diferente. Então, o que conhecemos como italiano é uma língua falada na região da Florença, né, o florentino, que obteve grande status político por conta da posição de poder econômico e cultural dessa região. A gente poderia fazer o paralelo com o castelhano, por exemplo, na Península Ibérica. Então, foram muitas línguas que vieram para cá durante as migrações. Não o italiano, que, bom, o que é isso, né? O italiano. Nada, uma abstração ideológica, né? Mas vieram vênetos, lombardos, friulanos, trentinos, piemonteses, etc., né? A língua materna do imigrante era a língua do seu paese. Isso quer dizer do seu povoado, né? Da sua, talvez, cidadezinha, pequena vila, do seu vilarejo. Até eu lembro na faculdade, na graduação, eu li um livro português chamado Emigrante, acho que é esse o nome, já esqueci o nome do autor e tal, mas, bem, era de um português indo pro Brasil tentar melhorar de vida, a história de sempre, mas aí ele era começo do século XX, e aí ele naquele espaço em que se recebia imigrantes aqui na cidade de São Paulo, que acontecia essa história, e aí não tinha os italianos, aí era ele tipo, aí eu tava lá jantando com um calabrês, e aí no meu quarto tinha um piemontês, nem se usa a palavra italiano, na verdade. Né? Mas mais uma dimensão dessa variedade toda é que lá na região do Vêneto, né, tipo, digamos, a principal fonte formadora do italiano, vieram, por exemplo, vários dialetos, o belunês, o trevisano, o vicentino, o veronês, o veneziano. Lá da Lombardia, mantuano, cremonês, milanês. Lá da região do Friuli, tem um vêneto considerado mais arcaizante. Da região do Trento, tem uma outra variante do vêneto, mais um trentino, que por sua vez era composto por outros
outros contatos importantes, como o austríaco, por exemplo, né? Já tá ali na região mais próxima à Áustria. Mas aí, quando eles chegam no Brasil, o governo imperial não distinguia um trentino de um friulano e ia sentando essa galera toda junta. E aí vocês se virem. Se viraram. Por isso que deu esse caldo, né, que você estava falando, das misturas, né, de várias línguas italianas para daí culminar no Vêneto, porque o Vêneto é só o principal ali em termos, né, de população também. Mas acho que a gente vai falar disso um pouco mais depois, né? E aí, lembrando de outras dinâmicas, já em território chamado de Brasil, tem outras dinâmicas atuando. E a gente queria comentar aqui um pouco da campanha de nacionalização que ocorreu de 37 a 45. Resumindo, né, a partir de 37, o governo Vargas criou a campanha de nacionalização com o intuito de combater práticas educacionais, culturais e religiosas que utilizassem elementos de cultura estrangeira, buscando uma nacionalização dos chegados da Europa. E outro motivo que impulsionou a criação dessa campanha teria sido a crença do governo de que a ideologia nacionalista estava sendo ameaçada pela hegemonia de grupos estrangeiros. Como a história se repete, gente, é desesperador, assim, ver que muita coisa não muda. E assim, né, que era a identidade nacional brasileira, né, gente? O Brasil não tinha nem um século de independência. Enfim, o Brasil nasce desse contato também. Né, vale lembrar que o período do Estado Novo foi cenário para essa construção de uma versão, uma chamada identidade nacional brasileira, né? Quase que em oposição ao que seria o estágio anterior, a Primeira República, em que existia uma autonomia mais acentuada dos estados da federação, que há quem chame de um liberalismo oligárquico. E o governo Vargas foi tomando diversas medidas que visavam a construção dessa tal identidade nacional. Dentre elas, quando chegou a Segunda Guerra Mundial, o Vargas proibiu algumas línguas europeias. Nos anos 40, durante a Segunda Guerra, os cidadãos brasileiros foram proibidos de falar qualquer idioma vindo de países inimigos, do eixo, no caso, né? Então, língua da Itália, da Alemanha, o japonês também, não podia. E aí a Itália era um desses países, por isso que os migrantes e descendentes passaram a ser vigiados pela polícia para que nos cumprissem essa lei. E aí foram fechadas as escolas italianas sediadas nas colônias, o que obrigava as crianças a aprender português nas outras escolas. Sobre isso, eu conversei com a professora Luciana Baltazar. Ela é professora de italiano, ela é sociolinguista, ela trabalha na UFPR e ela também é membro dos estudos Vênetos no Paraná. A Luciana fez uma tese que chama Atitudes Linguísticas de Ítalo-Brasileiros em Criciúma e Região. Em 2016, ela defendeu essa tese. E é interessante que ela foi a campo para falar com as pessoas, né? Então, para fazer esse tipo de pesquisa, né, que vai indagar sobre as atitudes linguísticas, você busca basicamente saber qual a relação dos falantes com determinadas estruturas linguísticas ou mesmo, né, com relação a línguas propriamente. Então, você faz perguntas sobre em que situações ele se sente mais confortável ou menos confortável para usar essa língua e em que medida, né, isso pode ter uma interferência, né, no dia a dia dele. A Luciana fez essas perguntas e ela também perguntou especificamente sobre a proibição do italiano, né? Se as pessoas tinham memória desse tipo de situação e como que isso pode ter afetado, né, a relação delas com essa língua. E daí eu perguntei para a Luciana justamente isso. Qual o efeito da campanha de nacionalização do Estado Novo sobre os falantes do italiano? E a resposta vocês vão ouvir agora. Tá, assim, né, a campanha de nacionalização do Getúlio Vargas, ela tinha como principal objetivo minimizar e diminuir as influências estrangeiras no Brasil, né, então eles queriam esse fortalecimento da integração da população brasileira, né, ela durou de 37 a 45, e aí aconteceram uma série de decretos que foram proibindo as escolas, depois eles proibiram as saudações, até que se proibiu de fato falar, tá?
E isso foi, assim, catastrófico para os ítalos brasileiros, né? De um momento para outro houve um silenciamento total, eles eram proibidos. Eu entrevistei, sim, gente de 90, 90, eu entrevistei um senhor de 99 anos que quando viajava de trem, ele falou para mim que era jovenzinho ainda, e ele ouvia do irmão mais velho dele para ele não abrir a boca, para não falar nem sim, ele diz, porque o sim já saía si, né? O não já saía nó. Então não era para falar nem sim. Então tem vários relatos na minha tese sobre isso. Ó, eu vou ler um pedaço aqui para ti de um informante, esse senhor, tá? Que viveu isso. Ele falou, eu andava sempre com medo também. Eu sabia que era perigoso, que tinha aquela lei lá, meio fina. Daí eu pergunto, o senhor tinha medo de falar italiano? Aí ele diz, eu tinha medo de falar o brasileiro, como que era de costume, porque o meu tio, não era irmão, o meu tio que era delegado, ele me ensinou bem, não falar coisa nenhuma, de nenhuma maneira, nem de outra, porque era uma época que não se sabia se era obrigado a fazer italiano ou saber brasileiro. Teve uma época que era tudo meio proibido. Então, era tudo meio proibido. Então, é essa a consequência, sabe? Foi um silenciamento absurdo, eles não falavam mais nada. Ó, ali na tabela, tu percebe que das 5 cidades que eu entrevistei, a última linha, 63% dos informantes sabe da história da proibição de falar italiano, tá? E esses 63%, assim, dos idosos é praticamente 100%, porque tem uma boa parte dos meus informantes, metade, né, que são jovens. Os que não sabem é jovens. Em algumas cidades onde a população italiana era bem grande, tipo Nova Veneza, 75% já ouviu falar. Outra coisa que eu estou dando uma olhada aqui nos depoimentos, me lembrando, eles relatam vários acontecimentos de pessoas que eles conheciam que quase foram presas, né? Aí tem um que fala assim, ó, a polícia botava na cadeia. O meu pai, quantas vezes que andou arriscado de andar na cadeia? Daí eu pergunto, por que falava? Daí ela diz, eles não sabiam falar brasileiro. A língua deles, nasceu na Itália. Quando vieram de lá, falavam tudo italiano, sul-italiano, e não sabia falar brasileiro. Então, tem muita coisa aqui expressando esse sofrimento em relação a falar, o que eles colocavam, que eles botavam na cadeia, que eles levavam para a laguna, que a polícia prendia. Tem uma outra aqui de Siderópolis que fala assim, ó, não podia falar italiano, porque, prenderam o meu sogro, que estava jogando baralho. Tem o espião, como se diz, do Big Brother, que ia lá dar uma espiadinha. Daí eu perguntei, eles davam uma espiadinha em quem falava italiano? Tinha vez que dava espiadinha para pegar. Então pegaram esses 4 que jogavam baralho, foram presos porque falavam italiano. É isso. Essa coisa da proibição das línguas dos imigrantes, né, tem alguns efeitos que a gente percebe até hoje. Por exemplo, vocês sabem que o nome do time do Palmeiras e do Cruzeiro não era esse exatamente, né? Os 2 times, eles tinham o nome Palestra Itália, só que era um nome italiano, né? Então, por conta dessa proibição, eles mudaram de nome. Você veja, o Palmeiras foi justamente escolher um nome que tem tudo a ver com essa identidade nacional que o Getúlio Vargas estava tentando construir, né? Bem brasileira. E o Cruzeiro, né, adotou esse nome em referência às estrelas, né, do Cruzeiro do Sul. Olha, momento Fronteiras Invisíveis do futebol aqui, né? E daí quando a gente vai pesquisar italiano, a gente tromba muito o nome do Darcy Lusato, né? Faz bastante coisa nessa área, ele é falante nativo de italiano. Para ele, o italiano pode ser considerado, então, uma língua vernácula nos anos 50, um momento de grande incidência da migração para Santa Catarina e regiões do sudoeste e do oeste do Paraná. Naquela ocasião, ainda não estava estabelecido um nome para a língua, né, como
Já deu para perceber da nossa conversa aqui, e assim ela era denominada simplesmente de dialeto vêneto, ou de vêneto, embora não fosse realmente um vêneto. É desse momento aí que eu tava falando quando eu fiz a percurso histórico, né, de como a minha família veio do Rio Grande do Sul para o Paraná. E eu acho que tem algumas especificações nesses movimentos migratórios que são importantes para a gente entender, né, como que o Talian ficou dentro das famílias que migraram. Porque tem um movimento direcionado para o campo, né, e tem outro movimento que diz respeito a esses migrantes nas cidades. Então, a minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela praticamente só falava Talian até a morte, assim, ela morreu com 90 e tantos anos, né? A minha avó materna ainda está viva, mas ela fala muito mais português e ela tem, assim, né, momentos em que ela alterna com o Talian. E eu tinha essa pergunta na minha cabeça. Por que a nona de Conto falava mais italiano do que a nona Martignoni? E daí tem a ver com o fato de que a nona de Conto, ela foi com a família dela, né, para a zona rural. E daí é interessante você pensar que alguns filhos dela, né, que já eram adultos quando eles saíram do Rio Grande do Sul, já tinham constituído família lá no Rio Grande do Sul, com outras pessoas que também eram descendentes de italianos. Então tem as minhas tias, né, tia Neuza, tia Maria, elas relatam que elas falavam o italiano dentro da casa delas, né, com o esposo delas. E daí, quando elas vieram para o Paraná, elas foram, né, também ocupar áreas do campo, né? Então, elas eram famílias de agricultores, compuseram famílias de agricultores. E daí, nessas localizações, eles tinham vizinhos que também falavam italiano, então se mantinha ali muito viva uma comunidade falante de italiano. Então, você tem aí na minha família paterna um perfil, né, de pessoas que migraram para o ambiente rural, né? Muitas vezes eles eram iletrados e eles têm casamentos com descendentes de italianos. E essa transmissão linguística, ela acontece por mais de uma geração, né? Então, pelo ambiente de você ter com quem falar italiano dentro de casa, você mantém essa língua viva. Agora, a minha família materna, ela acabou sofrendo mais pressão social para a incorporação do português brasileiro. Então, o meu avô paterno, ele não falava, né, essa língua dentro de casa com a esposa, possivelmente também por conta, né, da situação do entorno não favorecer. Então, você não tinha os vizinhos falando italiano, você não tinha essa comunidade, né, e eles foram quem foram mais rapidamente para o ambiente urbano, né? Então, a minha mãe conta que a nona Martignoni, ela praticamente não usava o italiano. Só que quando... agora eu vou contar umas fofocas aqui que tem a ver com como que meu pai e minha mãe se conheceram. Fofoca! Ai. Amo! Porque a gente gosta de ouvir fofoca, ué. Né? Então vocês não imaginam assim, mas eles eram literalmente vizinhos de muro, assim, né, de porta, porque depois de um tempo a família de Conto passou também a morar na cidade. E foi aí que meu pai, lá com seus 19 anos, conheceu a minha mãe e eles começaram, né, a se interessar. E daí, por conta de você ter esses vizinhos que agora, né, falam italiano, você passa a ter um uso mais frequente do italiano também da minha família materna. Então, você vê que o ambiente urbano, ele põe uma pressão maior para que os falantes usem a língua majoritária, né? A língua minoritária realmente acaba sendo desprestigiada nesse contexto. E o que isso tem a ver com os falantes italianos de agora, né? A questão é que eu tenho ainda tias que falam italiano na família do meu pai, mas na família da minha mãe isso praticamente foi se perdendo, né? Realmente, né? A nona Terezinha, minha avó materna, era a última que ainda tinha domínio da língua. E é interessante, tem estudos que mapeiam que a maioria dos falantes que se declaram bilíngues de italiano e português, eles estão na zona rural, né? Enquanto na zona urbana você tem um índice muito menor. E perpetua, né, essa oposição campo-cidade, que já vinha, já quando você estava falando do conceito de colono, que é tipo o nosso caipira aqui em São Paulo,
no sudoeste, talvez, no sudeste, talvez. Né? Sim, com certeza. Aqui no Paraná você tem muito essa associação do caipira com o colono, que não é só o colono italiano, né? O colono alemão também, né? Várias outras etnias. Luana, você falou do Darcy Lusato, né? E você falou que ele tem contos, né, em italiano, e você falou antes também uma questão dessa relação com a palavra colono, né, que colono se usa um pouco para dizer que uma pessoa é não educada, é rural, né, que tem um pouco essa conotação pejorativa. E aí eu fiquei pensando, como é que uma língua que quase não tem instrução formal, né, ela é proibida nas escolas, ela se dá num espaço rural que você não precisa muito de sistemas de escrita, então sua vida é muito oralizada. Como é que ela fixou uma ortografia? Como é que o Darcy Lusato hoje escreve contos em italiano? O que aconteceu? Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, o italiano tem uma cultura predominantemente oralizada, né? Então isso que você falou faz muito sentido, é uma questão de você não ter a instrução formal, de você não ter escolas, né, que ensinam o italiano, mas não quer dizer que não tem, de fato, registros escritos do italiano. Então, desde lá do começo, né, do século XX, você tem livros que são escritos e também, assim, circulações em jornais. Você tem em Caxias do Sul, por exemplo, um jornal em italiano, que é o Correio Rio Grandense, que no começo ele circulava, de fato, em italiano e ele tinha coluna em italiano, né, na língua dos imigrantes. O próprio Darcy Lusato, né, publicava muitos desses livros, como você está falando aí. E essa publicação de livros, de contos, às vezes de cancioneiros, né, que tinham as letras das músicas cantadas em italiano, ela vem de longa data. Só que o que você vê é uma variação de grafias, né? Então, cada um meio que escreve como acha que fala, né? E daí você tem uma variedade de possibilidades de grafia. Isso, inclusive, está documentado nesse livro da gramática do italiano, que eu vou falar logo mais para vocês em específico, porque você vê essa diferenciação, né, nas escolhas que cada um faz. Você não tem uma normatização, uma instrução, como é, por exemplo, aqui o que a gente tem para o português brasileiro, né? Você tem um acordo ortográfico e você tem mídias de vasto alcance que vão fazer uso, né, desse acordo ortográfico. Quando você não tem isso, meio que fica a critério das pessoas e dentro das referências que ela tem, né, na medida em que elas leem pessoas que escreveram em italiano. Aí, lá por 1989, teve um grupo de estudos, né, de pessoas, de escritores, né, o Darcy Lusato estava entre eles, mas tinha outros, né, que também tinham alguma produção escrita nesse idioma, que sentaram para definir uma convenção ortográfica. Então, na verdade, eles abriram um grupo de estudos que foi se consolidar, de fato, como uma convenção em 1994, com a publicação de uma gramática pelo Darcy Lusato. Não foi a primeira, né, que ele publicou, porque já tinham gramáticas anteriores à dele, e inclusive tinham dicionários, vocabulários que tinham sido feitos para registrar, né, os usos linguísticos dessas pessoas. Tem, inclusive, um dicionário trilíngue bem legal, que ele é antigo, claro, mas ele trazia o vêneto, o italiano e o português. Mas aí essa convenção que veio como resultado do grupo de estudos de 1989 tem a primeira formulação na gramática do Darcy Lusato, e agora você tem essa gramática recém-publicada aqui, fruto dos anos pandêmicos, que é uma gramática do italiano. Então ela chama Italiano Parte Grande, Gramática e História, que é uma iniciativa da Associação dos Difusores do Italiano, e ela traz justamente uma retomada dessa convenção que tinha sido exposta, né, pelo Lusato na gramática dele de 94. Aulão! Nossa, me empolguei, né? Não, tá ótima. E aí, pensando, a gente já tá aí mais chegando na contemporaneidade, né?
Talian, ele foi a primeira língua de imigração no Brasil a solicitar, isso foi em 2001, o reconhecimento, né? Daí, os representantes do Rio Grande do Sul, lá, o Instituto Vêneto e a Universidade de Caxias do Sul, somaram forças e encaminharam o pedido ao IPHAN. Foram com essa iniciativa realizando esse primeiro passo para dar maior visibilidade à língua. O projeto para o inventário de língua de imigração foi realizado lá na Universidade de Caxias do Sul, na qual tem um núcleo de pesquisa intitulado Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul. E esse programa foi criado em 78, né? Acho que na esteira aí do que a Luana estava contando, do trabalho do Luzzatto, e se dedica ao levantamento sistemático de bens e valores das comunidades rurais da região, no intuito de resgatar, preservar e valorizar a cultura do imigrante italiano ali. O documento criado desse processo agregou informações sobre descendentes, sobre língua, cultura de vários estados brasileiros que têm suas origens atreladas ao italiano do norte da Itália, vindo lá na primeira leva de imigração. Nesse caso, não são só aqueles que estão nas antigas, novas ou novíssimas colônias no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas também inclui os seus desdobramentos no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, também uma parte do Mato Grosso e do Espírito Santo. E em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto 7387, em que instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Gente, eu vou falar desse inventário nas nossas dicas, porque é uma coisa que eu conheci recentemente. É um trabalho do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um trabalho fantástico. E aí, esse inventário do IPHAN é algo que eu estou estudando no meu trabalho, tá? Nas minhas dicas finais. E nele se diz assim: inventário é um meio de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aí, o Talian foi reconhecido como Patrimônio Imaterial e Cultural do Brasil pelo nosso saudoso Ministério da Cultura, em 18 de novembro de 2014, no Seminário Ibero-Americano da Diversidade Linguística, que foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Cecília, eu fiquei com a impressão de que o Talian foi o primeiro, né, reconhecido pelo IPHAN, mas que isso fosse assim, um processo que vai se estender para outras línguas. Será que é isso? Você tem alguma informação? Isso aqui são uns manuais que eles criaram, eles inclusive organizaram como se inventariar uma língua para que a língua possa entrar nesse inventário da diversidade linguística brasileira. Faz sentido, porque eu fiquei com a impressão de que fosse um esforço de determinar uma metodologia de trabalho para fazer isso, né? Parece que aquele documento do Talian tinha esse caráter. O Inventário Nacional da Diversidade Linguística, né, o INDL, feito pelo IPHAN, tem o propósito de levantar as línguas faladas no Brasil. E aí tem muita língua indígena, claro, e eles deixam lá no site deles todo o processo necessário, um guia, que é o Guia de Pesquisa e Documentação, para que uma comunidade, um grupo de falantes possa requerer esse reconhecimento da língua para que ela entre no inventário. E só que assim, tem várias questões burocráticas, né? Ontem eu estava falando com a Thais Werneck, que trabalha lá no IPHAN, inclusive, ela estava contando que tem umas questões burocráticas de processo de reconhecer a documentação e tudo mais, que faz com que a coisa esteja um pouco mais atrasada, sabe? Além disso, o IPHAN sofreu ataques recentes pelo governo federal, né? Então, isso só piora. E nas palavras, inclusive, da Thaís, né, a gente tem muitas línguas na fila aguardando que a Comissão Técnica da Diversidade Linguística seja reinstalada. Então, a gente precisa, para correr, para fazer essas coisas, esses processos andarem, resolver a questão do IPHAN. Ter um governo que ajude em vez de atrapalhar.
Não, isso é muito importante. E eu estava pensando que isso vai se estender também para essas línguas que vieram recentemente, né, com movimentos migratórios de agora. Você tem, por exemplo, né, os haitianos, os congoleses. Então, tem uma série de línguas circulando no território que a gente não tem muita ideia, né, de como funciona isso. Africanas também. E aí às vezes a gente vai falar de diversidade linguística brasileira. Claro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são dos povos originários, né? E realmente é um número enorme, né? O maior número. Mas é bacana a gente lembrar que não é só isso, né? A gente tem várias outras centenas de línguas de origem africana também, né? E as migrações todas, e é isso, esses contatos extra-fronteiras. Então, vocês, falantes de línguas minoritárias no Brasil, peguem a dica no Medium e nas redes sociais e, enfim, nesse episódio, para verem como é o processo de vocês talvez serem aquele falante que dá o primeiro pontapé, né, para esses processos acontecerem. Com o IFAM mesmo, com todas essas questões agora de estar parado por negligência e ódio, mas procure saber, falante. Quem sabe daqui a um tempo é você que vai estar aqui no meu lugar dando entrevista para Cecília e para Juliana, falando sobre a sua língua. Cara, acho que contemplamos bastante dessa história. Vamos então ouvir um pouquinho de italiano? Vamos! Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si gusta così, si taglia così, si smisia così, si cose così, si fiori così, si cresce così, si pianta così, si mangia così. A Luana trouxe um áudio exclusivo para o Babel. Conta pra gente. Vocês vão ouvir agora um áudio da minha tia, Dona Neuza de Conta Viganó. Ela é de Cascavel, no Paraná. E ela me mandou pelo WhatsApp mesmo. Graças à tecnologia, né? Agora a gente tem essa facilidade de registrar também mais facilmente os falares dessas pessoas. Escutem aí a Dona Neuza. Neuza, a mamma mi dizia, ciao Pasqua e vasquare a casa, e che mi stanotte non ho dormito quasi niente, perché mi fa male i bracci, che mi non cattea posto per mettere sto braccio, che mi fa male i bracci. E allora mi dice così per mamma, che mi fa male le gambe, e gambe e piedi anche. Stanotte também, ho dormito poco, ma non era buono dormire, ma dopo ho dato un jeito lá, ho dormito até. Mi desmente Gossetto, se devo parlare, mas se cato una italiana, che daí trochiamo a conversa, daí andiamo avanti com queste parole. Agora, então, vamos tentar dar umas informações mais de estrutura linguística, né? Outros termos mais relacionados à linguística, né? Momento das nossas droguinhas, dos linguistas. Né? Começar falando que, em comparação com o Vêneto lá falado na Itália, o italiano preserva mais traços arcaizantes, pensando que o período em que esses migrantes começaram a chegar aqui, lá no fim do 19, né, eles vieram com os traços daquele momento. Além, claro, do que resultou do contato com o português falado por aqui. O uso do italiano é principalmente oral, e o território em que se fala é bem fragmentado. Então, é uma língua que está longe de ser homogênea, né? Tem muita variedade interna. Esse parece ser um ponto bastante importante que interfere, inclusive, na descrição que se faz do italiano, né? Então, a gente já consegue perceber algumas diferenças. Por exemplo, o italiano lá de Caxias do Sul, o italiano de Colombo, o italiano de Santa Felicidade, o italiano de Criciúma, o italiano lá do oeste do Paraná.
É claro que é natural, né, que apareçam essas diferenças justamente, né, como um resultado do modo como essa língua foi se espalhando pelo território. E aí um traço, assim, de morfossintaxe é que a morfossintaxe do italiano segue muito a do italiano, mesmo nas palavras que são de origem portuguesa, né? Um exemplo é que o plural não é com S no final, é com I ou com E. Então, Itamanchi, Imoranghini, le cuie, em vez de, tipo, as cuias é le cuie, le alianze, e que fazem parte de construções frasais próprias também, né? Tipo, se fala Igavia belche capinar. Adorei a Cecília falando italiano. Não, e assim, já peço desculpa aos falantes, porque eu tô lendo tudo como se fosse, assim, tá escrito aqui na minha frente, e eu tô lendo como eu leria um italiano, né? Aí as sutilezas, as diferenças fonéticas, já peço perdão pelo vacilo. Tá perdoada, viu? E tem outros detalhezinhos, né? Eu queria chamar a atenção, por exemplo, na forma dos pronomes, porque essa diferença que você falou, do plural masculino e do plural feminino, vai acabar aparecendo em como a gente se refere a nós e vocês, né? Então, você tem os pronomes que a gente costuma, né, reconhecer como o eu, você, o ele, o ela, nós, vocês, eles e elas. E no português brasileiro, a gente vê uma diferença de gênero para essa que seria a terceira pessoa, né? Ele, ela, eles e elas. Assim, falando, né, das formas de masculino e feminino, né, mais abreviadamente. Mas para o italiano, você vai ter essa diferenciação também no que a gente chama de primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. O que é isso? É o nós e vocês, né? Então, você vai ter um nós para quando você está se referindo a pessoas que se identificam como masculino, né? No antri. E um nós para quando você está se referindo a pessoas que se identificam com o feminino, no antre. Mesma coisa vai acontecer com a segunda pessoa do plural, né? Então, você vai ter o vocês, quando você tem um interlocutor plural que é majoritariamente masculino ou genérico, né? E vai ter o feminino para quando você se dirige a pessoas no plural, né? Que se identificam com o feminino. Então, você tem Valtteri no masculino e Valtre no feminino. Não, e claro que agora eu não vou saber dizer para vocês se já tem versões de pronome neutro para o italiano, né? Nesse caso, da possibilidade não binária, né? Para isso, a gente precisaria aí, sei lá, fazer um levantamento de usos, né? Fiquei pensando, tipo espanhol, né? Vosotros, nosotras. Ah, sim, com certeza. Tenho certeza que a Júlia sabe dizer. Eu tava aqui me coçando, porque eu queria explicar, tipo, óbvio, que nem nosotras e nosotros. Aí era tipo, não é óbvio, Juliana, porque em português é nós. Essa é a parte que a gente, né, vai sempre em relação ao nosso referencial, né? Pelo menos os nossos ouvintes aí vão buscar o referencial do português brasileiro. Tem um outro fenômeno que envolve os pronomes que eu queria comentar, que eu acho muito legal, chama sujeito duplo do italiano. Então, você tem construções do tipo, o Tony, ele encontrou o burro, né? Então, você tem a expressão de quem é esse referente aí, né, com o nome próprio, e depois você retoma esse referente com um pronome. Tony, el gacata el mui. Em italiano, né? Eu, inclusive, vou ficar aqui com esse exemplo como ele tá lá no Lusato, porque não vou me arriscar de fazer sentenças do italiano. Segura no exemplo. Mas a questão aqui é que você tem essa repetição, né? Você tem primeiro o referente do Tony e depois você tem um pronome que faz referência a esse referente. Mas o interessante é que isso pode acontecer com dois pronomes. Então, você pode ter para a segunda pessoa do singular ti, te, e para a terceira do singular você vai ter as duas possibilidades, né, do masculino e do feminino. Então, o masculino é lu, el, e o feminino é ela, lá. Na terceira do plural também você vai ter as duas possibilidades, lore e lore le, né? As outras pessoas que eu não mencionei aqui, elas não fazem essa reduplicação. Mas os exemplos que
eu coletei aqui são exemplos do canal Cucagna, né, lá do YouTube. Então, quando você fala, por exemplo, Mati te parli bene l'italiano. Então, você está falando com isso. Mas você fala bem o italiano. Perceba que eu até aqui usei, né, você e você, até quase... Parece que isso também é possível em alguns casos muito específicos do português. Pois é, eu não quero dar umas de ouvido estrangeiro, mas já dando. Você começou a falar, eu falei, que interessante. Eu falei, mas eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi isso no Brasil. Vocês falam, a fulana, ela disse que viria não sei o quê. Aí a Ângela, ela foi e fez tal coisa. Claro, você não faz com 2 pronomes, mas se você tem um nome próprio, vocês fazem isso direto, vocês botam essa vírgula. Vou deixar isso aqui e vou sair devagarinho. Será que tem alguma relação desse contato? Quem influenciou quem? O português falado em outros territórios usa isso também? E aí quem vai responder? Ouvinte, pode mandar pra gente se você tiver alguma informação sobre isso. Aí onde você mora, você fala, a minha mãe, ela comprou queijo? Veremos. Enquete. E aí a gente vai vendo aqui e por que eu tô lendo como eu leria italiano, né? Porque a grafia segue o padrão de representação do italiano, padrão de escrita do italiano. Então, por exemplo, o som de K é grafado com a letra com C e H. E aí, quando tem a letra C diante de I e E, a gente lê Tchê. O R, ele é um TEP, ou vibrante, né? Então, né, não tem o som de Rá, R, Rô, é sempre Rá. Né? E aí, um exemplo, a gente vai trazer uns exemplos de contato, né, com empréstimos do português, mas, por exemplo, cachaça, eles falam cachaça, e inclusive a possibilidade, escreve com tipo C-A-C-I-A-S-S-A, e a possibilidade é que tenha sido uma influência indireta da língua de fronteira, né, do espanhol de fronteira ali com Uruguai e Argentina. Aí eles ouviriam essas pessoas falando cachaça do espanhol e o imigrado podia ter entendido então se cachaça, já que no italiano a letra C seguida, porque no italiano quando a letra C é seguida das vogais IE, compõe os sons che e ti. Então é um caso de empréstimo por adaptação. E aí a gente tem palavras como cinele, cimarrão, bolace, que existe a hipótese de que tenha ocorrido o processo de adaptação dos fonemas que ou che ou chi pro S ou S duplo da língua vêneta, porque aí chinelo é cinele, chimarrão é cimarrão, bolachas é bolace, né? E é isso, o plural do A em italiano é E, que marca, ou Caxias, como da cidade, é Cassia. Você falou da vibrante, né? Eu vou deixar aqui uma referência da cultura da internet, né? Que é aquele vídeo do menino que fala taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Sim. Então esse carrinho, né? Essa vibrante é a influência desse contato do português, né? Com essas línguas como o italiano. Então, você tem também a interpretação de que ele é uma pessoa que provavelmente tem uma origem de zona rural, né? Uma origem da colônia, né? Então, essa que é a identificação de estereótipo dele, né? Tudo isso é influência da zona rural, né? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Eu adoro esse vídeo. Então, tem uma coisa que, já que a gente está na seção língua, é sempre bom pensar como a linguística ou os estudos de línguas têm pensado línguas como o italiano. E ali entra um conceito que é o de língua alóctone. Então, é possível compreender o italiano como uma língua alóctone. O que o termo quer dizer, e é muito usado na geologia também, por exemplo, é algo que não é dessa terra, ou algo que não é da própria terra. Portanto, se compreendemos o italiano como uma variante do vêneto, podemos dizer que ela é uma das diversas línguas transplantadas de uma região para outra, como as línguas de imigração, que vieram juntos com os imigrantes italianos, ou seja, o italiano seria uma língua alóctone no Brasil, pois ela não é dessa terra, né, desta terra. Porém,
Alguns falantes e os pesquisadores do italiano entendem que é uma língua constituída a partir de contato entre diversas línguas vindas da Itália, Vêneto, Lombardo, Trentino, etc. E o português. Então, não se trata de uma variante do Vêneto, propriamente dito, mas sim de uma língua nascida em terras brasileiras. Portanto, essa definição de alóctone não se encaixaria tão bem. E a gente gosta de lembrar no Babel que todos esses conceitos estão sempre em disputa, né? E tem a ver com um assunto que nós fazemos questão de discutir direto aqui, que é esse conceito de língua como uma entidade, ou um pacote fechado, ou uma unidade delimitável, né? Se a gente assume que o italiano é um vêneto trazido para o Brasil, como quem traz um baú no navio, fechado, completo, com limites, com travas, então ele seria uma língua alóctone, né? Essa compreensão faz sentido dentro dessa lógica. Agora, isso também tem a ver com essa noção de uma língua que não é dessa terra, né? Que, aliás, se você pensar dentro dessa mesma lógica, nem o português seria, né? Porque, afinal, aquele português não é dessas terras tupiniquins, entendeu? Então, é uma questão de perspectiva. Eu acho que é interessante sempre pensar que qualquer coisa que se diz sobre objetos reais no mundo, ela tem ponto de vista. Se a gente pensa, eu acho que aqui no Babel, a gente mais dessa turma, que as línguas são processos, se elas não são pacotes ou identidades ou unidades, a gente percebe rapidamente que mesmo tendo parte das suas origens em outros continentes, o processo pelo qual e no qual o italiano hoje existe é algo que acontece sim nessas terras. E claro, esses conceitos são sempre disputados, né? É uma questão de poder também, né? Afinal, quem tem o poder de dizer o que é uma língua, a quem serve esse conceito, né? E mesmo que isso seja uma discussão, digamos, teórica, uma discussão da linguística, a gente não pode esquecer que isso tem repercussões em processos identitários e políticos importantes para as pessoas, né? E que tem impactos reais nas vidas delas. Tipo, faz 5 minutos a gente está falando do IFAM, dos processos em que você pode fazer com que sua língua e sua comunidade seja reconhecida. Isso tem repercussões não só, digamos, psicológicas ou sociológicas, mas políticas, de dinheiro, de verba, de educação. Então é sempre bom pensar que todas essas coisas que a gente fala, como agora vamos falar da língua. Você nunca está falando só da língua, né? E aí tem outro conceito que a Luana vai trazer para entender um pouco essa disputa de falar, bom, o que é esse negócio, né? O que é italiano? De que a gente pode falar, Luana, a respeito dela? A gente tem que levar em conta a ideia de língua de herança, né? A língua de herança faz referência primariamente à língua falada em casa em um país que essa língua não é maioritária, de maneira que a transmissão dessa língua entre gerações vai ter um objetivo de preservar, né, o patrimônio cultural. Um exemplo bastante palatável para se entender do que a gente está falando é imaginar a situação de brasileiros migrantes. Então, a família migra, tem um filho no novo país e essas crianças falam a língua dos pais em casa, mas também já adquirem a língua majoritária falada no país em que moram. Aos poucos, a língua dos pais migrantes vai se perdendo nas próximas gerações, mas pode ter um esforço consciente, né, para manter essa língua viva. Então, nesse sentido, se adota uma política linguística, né, uma forma de ação em prol da manutenção dessa língua. Essa já é a realidade para muitas iniciativas, por exemplo, de brasileiros morando na Inglaterra, em que você tem a Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais do Reino Unido, e também brasileiros morando nos Estados Unidos, onde, por exemplo, tem a Associação Brasileira de Cultura e Educação, a ABRACE. Essas associações, elas são uma forma de você criar situações em que a língua da família é posta em uso e é valorizada. Então, é nesse sentido que tem essas iniciativas para o italiano, como a Associação de Difusores do Italiano e também o Centro de Estudos Vênetos do Paraná. Você cria materiais, cria encontros, possibilidades
de situações em que a língua italiana vai ser valorizada e vai ser atraente também para as novas gerações. Porque uma coisa que é constante para essas questões de língua de herança é o risco da perda dessa língua de origem, né? Então não é só assim para o português, para o italiano que aparece esse conceito, né? Esse termo, ele aparece também na manutenção de línguas indígenas e de línguas espanholas, sempre de uma perspectiva, né, de ensino de língua. Você tem que garantir que as novas gerações que não estão mais cultivando essa língua, né, no ambiente, até no ambiente doméstico, mas principalmente, né, porque por pressões sociais externas valorizam mais a língua majoritária, elas se sintam à vontade, né, para fazer uso dessa língua de herança e preservá-la. Então, os critérios para você determinar, né, como funciona uma língua de herança variam na literatura. Então, em primeiro lugar, aparece essa ideia da ancestralidade, né? Vai ser língua de herança a língua que era dos seus avós. Então, era como se você só tivesse língua de herança se houvesse um vínculo genético motivador para você querer aprender uma língua. Agora, por outro lado, quando você começa a ter um distanciamento em relação a essas gerações que, de fato, falavam, né, essa língua como língua materna, você tem a língua de herança por conta da presença dela no ambiente familiar. Então, você pode, de repente, falar essa língua de herança ou meramente entender o que você ouve de algum falante mais velho. Então, geralmente, isso vem de um contato, como eu tenho, né, desde criança com o italiano, sem necessariamente eu ter aprendido, de fato, a falar essa língua. Então, para mim, o italiano é uma língua de herança, né? Agora, a gente também pode ter uma perspectiva que vai mais pela percepção pessoal. Então, você tem uma identificação com determinada língua pela sua origem familiar, independentemente da proficiência. Então, de repente, isso já se perdeu em termos de uso linguístico na transmissão das gerações. Ninguém mais da sua família fala essa língua, mas por consciência da sua identificação cultural, você adota uma determinada língua como língua de herança, tá? Tem outro caso que esse é mais recente, né? E é da Fernanda Ortali, numa tese que foi defendida na USP. Ela fala em língua de herança por afiliação. Então, você adotaria determinada língua como sua língua de herança por um vínculo emocional. Então, isso vem de uma identificação por um contato intenso, né? E você pode ter casos de pessoas que não têm laços ancestrais, então não tem nenhum antepassado que falasse essa língua, mas que conviveram no mesmo contexto sociocultural de falantes de uma língua de herança. Por que esse critério é especialmente interessante para o contexto em que a gente está comentando aqui? Porque nessas cidades em que você tem esse movimento migratório dos gaúchos que saíram, né, do norte do Rio Grande do Sul levando o italiano, você passa a criar uma situação de contato com pessoas que de repente estão morando ali por motivos outros, né? Só que por estar junto com essa comunidades de falantes, elas entram em contato não só com a língua italiana, no caso, mas com essas raízes culturais, né? Que envolve a convivência, né? Com culinária, práticas folclóricas e tudo mais. Então, no próprio dia a dia dessas pessoas, elas entram em contato com termos lexicais, enfim, e daí para elas, né, existe um vínculo emocional com essa língua que é uma língua de herança, mas não necessariamente por um vínculo direto. É interessante retomar aqui a definição da Fernanda, que ressalta esse caráter identitário da língua de herança. Então, ela diz: essa é a língua com a qual uma pessoa possui identificação cultural e sentimento de pertencimento a determinada comunidade que a usa, seja por laços ancestrais, seja por convivência no mesmo ambiente sociocultural com falantes dessa língua. E é nesse contexto, né, que vai ser importante criar as condições para que essa língua de herança seja cultivada.
Nesse sentido, eu queria fazer uma retomada meio panorâmica, né, desse contexto do Talian que a gente comentou aqui, para ver como mudou a relação dos falantes dessa língua com ela, né? Porque a gente tem inicialmente um isolamento desses falantes, né, nas colônias, né, nos agrupamentos dos agricultores, quando os imigrantes vieram para o Brasil, e daí essa língua começa a se desenvolver pelo contato entre, né, diversos dialetos italianos, né, e o português. E daí, logo, a gente tem um fator de identidade, né? Então, esse isolamento do campo em relação à cidade, né, cria entre os falantes uma conexão, né, uma ligação em termos de pertencimento, né? Aí logo vem a repressão, né, por conta daquele movimento do Estado Novo de proibir, né, o uso das línguas dos imigrantes, e com isso vem um estigma. E esse estigma provoca um afastamento desses falantes em relação à sua língua. Então, aquele medo, né, de usar a língua nos ambientes públicos, e, inclusive, um receio de transmitir a língua para os seus filhos, né, e, de repente, seus filhos passarem a sofrer algum tipo de constrangimento por não ser falante do português corrente. Então, me parece que aí você tem uma situação que oprime, né, e começa a inibir o uso dessa língua e, portanto, né, começa a tornar mais difícil, né, que essa língua seja repassada para as novas gerações. O que a gente vê recentemente, né, e principalmente tem essa ideia, né, da valorização, da transmissão e da criação das condições para essa transmissão da língua de herança, uma revitalização da língua, né, um ressurgimento, como a Luciana Baltazar gosta de chamar, que envolve uma retomada do orgulho do seu pertencimento a essa comunidade. Então, vocês vejam que conforme muda o aspecto social, né, da relação dessa comunidade de falantes com, né, o entorno, né, deles, você tem também diferentes aspectos no modo como eles se relacionam com a língua deles. Então, você veja só, nunca tem como você, de fato, dissociar por completo, né, essa situação, né, que é o contexto sociocultural do uso linguístico das pessoas. Ótimo. Nossa, falei bastante, né? Ótimo. Aí até pensando, né, um gancho aqui, que a gente fez um levantamento assim, de palavras do português, né, como elas se adequam, como elas entram na prática do italiano. Tem uma curiosidade, que é a palavra mato, que seria bosco, em italiano, e que os italianos queriam que os vênetos que viviam aqui no Brasil parassem de usar a palavra mato, porque em italiano é louco. E aí a galera foi lá e manteve a palavra mato só de raiva, para resistir à hegemonia da língua italiana mesmo, para marcar a diferença. A gente não fala, não é italiano isso, né? Esse novo Estado Nacional que existe, que não existia para mim antes, não. E aí tem uma série de palavras adaptadas, tipo jararaca, que é jararaca, churrasco, que é sorrasco, o chinelo, que a gente já falou, né, que em vêneto seria soccole, em italiano seria soccole, e aí no italiano é sinelle, e construções como tô cansada, que seria sono stanca, que fica me sou cansa. E tem um que eu gostei muito, que eu vi, que a sigla INPS em italiano é NEPES. Aí eu lembro disso. Amor. Eu queria trazer também algumas palavras que eu sempre achei que eram português, né? E eu descobri recentemente que são italiano. Então, por exemplo, a palavra galeto. Galeto é um galo pequeno em italiano. Mas a gente já, né, super se acostumou, né, como galeto sendo o nome de um prato em específico, né? Brodo eu acho que é um pouco mais localizado. Vocês conhecem brodo? Brodo é tipo caldo, não é? Isso, caldo.
caldo da sopa, né? A gente comia bastante brodo com anholine, né? Que é uma sopa de canja de galinha com uma massa específica lá num formato específico. E daí tem o grostoli, né? Que eu só conhecia como grostoli. E quando eu cheguei em Curitiba, eu descobri que tinha o nome de cueca virada. E que nem sei se tem em toda a região, assim, se é fácil de encontrar a comida. Acho que não é em todo lugar que tem, talvez mais conhecido por cueca virada mesmo. Esse é basicamente, né, um docinho frito, assim, que ele faz um nozinho, assim, envolve a massa em si mesmo, e daí fica parecendo, né, uma roupa que tá enrolada, né, então daí que vem essa ideia da cueca virada, mas o grostoli, né, é a ideia do enroladinho. Tem mais uns dados linguísticos, assim, né? Então, vi, por exemplo, o particípio passado. Sim, o particípio passado a gente precisa mencionar aqui porque é uma dessas características que vem das neorromânicas, né? Das línguas que vieram no latim. Então, você tem alguns tempos, como o pretérito perfeito, que para algumas das línguas neorromânicas, elas fazem com 2 verbos, né? Isso porque a gente chama isso, né, de tempo composto, porque você sempre vai usar um auxiliar. Esse é o caso do pretérito perfeito em línguas como o italiano standard, né, e o francês. Então, você tem no português uma forma que é simples. Então, você diz, por exemplo, eu cantei, né, com um verbo só, uma forma só, uma palavra só. Mas essas línguas, elas precisam de um verbo auxiliar para fazer essa mesma forma de passado. E daí elas falam algo do tipo, eu havia cantado, só que com o significado que a gente atribui a eu cantei. Tá? Então, a questão aqui é você ter a necessidade de usar um auxiliar para expressar esses tempos. O italiano tem esse comportamento semelhante, né, ao francês e ao italiano standard, como eu estava falando, por influência, né, do Vêneto. E daí, o principal verbo auxiliar que entra nessas construções é o gaver, que corresponderia, assim, de alguma forma ao nosso haver. Então, se vocês voltarem lá para os exemplos que a gente deu antes, vocês vão ver que apareceu vários momentos esse ga, né, que é uma das formas do verbo haver. E daí é esse gaver mais a forma participial do verbo. Então, geralmente terminando em a, em esto ou em isto, né, conforme for a conjugação. Então, vocês ouviram, por exemplo, gamaridá aqui, né? É uma forma desse pretérito perfeito. Mas no italiano, você tem essa construção composta para o pretérito perfeito, para o mais que perfeito, mas também para o futuro do presente e para o futuro do pretérito. Assim como nessas outras neorromânicas, você tem alguns verbos que não usam o verbo auxiliar haver, mas sim o verbo auxiliar correspondente ao nosso ser, né? Então, isso é típico de verbos de movimento, verbos de mudança de estado, né? Então, no italiano, por exemplo, quando você vai fazer o pretérito perfeito do verbo andar, que é o verbo ir, por assim dizer, você faz com o verbo esser, né? Então, são 2 possibilidades de auxiliares, né? Gaver e esser. E daí, a diferença é o tipo de verbo que você usa. Só que, assim, essa descrição que eu tô dando para vocês é a descrição que vem dos manuais de gramática. Inclusive, eu preciso agradecer, né, a Loremi, porque eu encontrei isso nessa gramática do italiano Partei Grande. Então, se você consultar essa gramática, tá lá, né, o modo como os tempos verbais são formados dessa forma composta. Agora, se você vai olhar para as ocorrências, para os usos linguísticos dos falantes, você já vê bastante influência, né, de contato com o português. Então, tem um artigo recente da Loremi Pencal com a Luciana Baltazar, que elas, a partir dos dados, né, que elas tinham coletados com as entrevistas sociolinguísticas, elas conseguiram mapear determinadas situações em que você tem um verbo, não com esse final de particípio, né, que seria o esperado, o a, o este ou o isto, mas sim com a forma do que seria o perfeito, o pretérito perfeito do português. Então, o dado que
elas relatam lá la femmina ga descobriu, caro. Então, em vez de você ter uma forma como, sei lá, descobristo, por exemplo, você tem descobriu, que é uma espécie de congelamento, né, da forma de pretérito perfeito do descobriu do português, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem o ga, que é aquele auxiliar que eu tinha comentado. Então, fica sendo uma forma de expressão para esse perfeito, né, que tem bastante influência do português brasileiro. Então, para você ver como a gente ainda precisa, né, de um pouco mais de descrição, de fato, dos usos linguísticos do italiano para entender, né, como que se deu esse contato, né, e essas interinfluências entre português e italiano. Uma coisa que eu fiquei pensando também, que a gente pode considerar que o português, não é só o português que compõe esse repertório do italiano na América, né? O português brasileiro em si já tem uma série de traços oriundos do contato com diversas outras línguas. Então, e a gente pode pensar pela região em que o italiano é falado, que tem também, inclusive, coisas do castelhano e de línguas originárias de outros territórios da América, né? Já que a gente vê muita coisa de Quechua, de Náhuatl, né? De Mapudungun, que compõem os espanhóis falados no nosso continente. E aí fui fuçando, encontrei um exemplo que eu achei interessante, que eu achei Lerobe dei Simanghi Balotoni, que seria coisas tipo, são coisas dos chimangos loroteiros, assim, né? A palavra simangui, que seria chimangos, é um gauchismo que no início do século XX designava os federalistas que usavam lenços brancos e que se opunham aos maragatos, que eram os fiéis aos ideais gaúchos e usavam lenços vermelhos. Em português, a gente encontra a grafia com X, chimango, mas varia, dependendo, tá com CH, que é uma ave de rapina originária da América do Sul e é um termo que vem assim da comparação entre a ave de rapina e oportunista, usada como uma forma de designar, que os conservadores usavam para designar os liberais. E a palavra, assim, tem lugar que fala que não tem total certeza, mas eu encontrei muitos lugares contando que essa palavra é de origem quechua, que vem de Tiwan. Ai, cadê a Romina pra vir aqui me ajudar a pronunciar o quechua, né? Tiwanway, algo assim. Então, mais uma vez, como a gente tá cansado de falar aqui no Babel, não tem língua pura, né? É isso aí, gente, tem quechua no italiano. Resumindo. Maravilha. Stavo buscando, con le strofe rigando, e coi spaghi ingroppando, e mi brusco e vi, e tutto lì, e può dare si forma anche a ti, ma se no è butta, e mi brusco e vi, e tutto lì, e può dare si forma anche a ti, ma se no è butta. Gente, tá muito bacana esse episódio, eu gostei muito dessa conversa e a gente vamos discutir aqui, trazer dicas e como aprender, né? Luana, o que você separou pra gente? Eu queria trazer essa iniciativa muito legal, que é um projeto de extensão gratuito para aprender italiano. Então, chama Cuccagna Escola de Italiano e ele é promovido pela Unicentro e pela Associação de Difusores do Italiano, a Sodita. Eles têm cursos semestrais e eu vou deixar lá na página do Babel, no Medium do Babel, o link para você acessar a descrição do curso e também, de repente, se inscrever no formulário de interessados, porque daí quando tem as novas vagas do próximo semestre, né, eles disparam um e-mail avisando que as inscrições estão abertas. Eles já têm, assim, Italiano 1, Italiano 2, Italiano 3, então pode ser bem interessante para quem quer, de fato, né, aprender essa língua com mais profundidade, assim. Além disso, eles têm um canal no YouTube que chama Canal Cuccagna, que tem, claro, né, esses vídeos instrucionais em italiano para quem está aprendendo, mas também tem uma playlist muito legal que é mais focada em intercompreensão, assim. Então, eles estão chamando, se eu não me engano, de série Plurilinguismo. Esse link também vai estar lá no Medium do Babel. E daí,
eles colocam uma pessoa falante de italiano, uma falante de português, uma falante de espanhol e uma falante de inglês. E daí eles fazem lá uma interação em que eles tratam do mesmo tema, só que cada falante vai usando sua própria língua, né, para retratar o que está acontecendo. Então, como tem lá, né, a falante de português brasileiro, você consegue assistir esse vídeo e com a tua intuição ali e compreendendo, né, o que está em tema, né? Então, é um jeito de você entrar em contato com a língua, assim, mais orgânico, por assim dizer. Nossa, bem legal. E lembrar que tem aquele dicionário português-italiano do Darcy Lusato, né? Uhum. E atrás disso é bacana. E também tem o casal é o portal Brasil Italiano. Mas pode ser o casal, né? De alguma forma. Eu não sei se você viu, mas tem o Wiktionary de italiano também. Ah, é? Eles usaram como base, não o dicionário do Lusato, eles usaram o dicionário do Tonial. Mas aí, se você tem dúvidas assim sobre itens lexicais, você consegue consultar lá. A gente pode, eu vou deixar aqui também a tese de doutorado da Marley Terezinha Fertilli, que é intitulada O Talian entre o italiano padrão e o português brasileiro. Manutenção e substituição linguística no Alto Uruguai Gaúcho. É bem legal essa tese, porque tem muitos conceitos para quem se interessa por língua, sociedade e poder, contato linguístico, línguas de imigração, então capítulos destinados, por exemplo, a falar desses conceitos, né? Então, para ir além de a coisa específica do italiano, entender esses conceitos que orbitam a discussão sobre essa língua. E ainda na parte das leituras, assim, encontrei na revista de italianística da USP um artigo da Alessandra Ribeiro e da Gigiola Maggio, que é Contexto Histórico da Formação do Italiano. Então, dá uma introdução muito boa. Vou deixar aqui o link, então, do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, do IFAM, feita pelo IFAM, né, que é um instrumento com dupla finalidade, né, de pesquisar as línguas e reconhecê-las como patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, mapear, caracterizar e diagnosticar as diferentes situações relacionadas à pluralidade linguística brasileira. Aí deixo também o link aqui que fala especificamente do italiano, no site do IFAM. Tem até o decreto assinado pela então ministra da Cultura, Marta Suplicy, lá tem um documentinho. E vou deixar também aqui um link para o guia metodológico que é usado pelo IFAM, que está todo disponível em PDF e é um material excelente para pensar em documentação e preservação de línguas. Preservação de registro de línguas, né? Uma outra coisa que eu percebi é que o artigo do italiano na Wikipédia, ele é muito... O rodapé lá com as referências, sabe? É lá que tá o ouro da Wikipédia, galera. E o do italiano, tem muito conteúdo nessas referências. Então, acho que vale a pena ir lá no rodapé da Wikipédia. Não, vale muito. Eu até fiquei vendo como é importante, né, a gente ter esses verbetes da Wikipedia atualizados e bem escritos, bem referenciados, porque realmente, né, abre portas para quem quer entender melhor cada contexto. Verdade. Uma das coisas que eu acho bacana de fazer o podcast, por exemplo, vamos falar do que a gente quer falar, do que a gente acha importante falar, porque tá se falando muita coisa por aí. Então, vamos garantir que um espacinho vai ser para esse tema que a gente quer falar, né? Lá na cidade de Serafina Correia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem um jornal, o Jornal Gazeta, que tem coluna em italiano, para quem quiser ler. Também vou deixar aqui um artigo que analisa o pedido de inclusão da língua italiana e o seminário sobre a criação do livro de registro das línguas, realizado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, que chama Línguas como Patrimônio, relato de um processo de busca por reconhecimento. Eu vou deixar o site do CEVEP, que tem uma página lá que é com os downloads, né, de materiais. Então lá eles colocam os estudos, dissertações, teses que o pessoal do grupo desenvolveu a esse respeito, mas também colocam materiais didáticos, né? Inclusive, eu queria recomendar uma história em quadrinhos que tem lá, que é A Máquina do Tempo, né? É bem assim, infantil mesmo, sobre a formação histórico-cultural
da imigração italiana, e uma outra HQ da mesma série, que é As Curiosas Palavras de Nona Dete, que também é esse formato lúdico infantil, mas aí voltado para esses itens lexicais que são do Talian, né, e que as nonas costumavam usar, e às vezes, né, a gente tem, enquanto falante de língua de herança, guarda na memória, né, essas palavrinhas, esses itens lexicais. E aí na seção audiovisual vou deixar 2 doczinhos. Um é falando do Filó Talian em Concórdia, que é uma cidade de Santa Catarina, todo um ritual, e eles recebem turistas, assim, eles fazem... É uma coisa teatral, com música, no final você come polenta, sabe? É uma experiência, assim, de imersão. E também um doc chamado Talian, La Nostra Vera Lingua Madre, que tá bem bonitinho também, gostosinho de ver. Você trouxe coisa também pra gente assistir, né, Lu? Sim, saiu recentemente na Netflix um documentário que chama Legado Italiano. A Karine me indicou Karine Cunha, e eu achei bem legal porque ele retrata a questão da imigração mesmo, né, do Vêneto para o Rio Grande do Sul. É bem legal em termos de contexto histórico, né, com a perspectiva que eles colocam ali, né, levando em conta a formação das vinícolas, né, do gaúchas e tudo mais, mas eles falam, né, da questão da língua, de quando teve a proibição, então pode ser um material interessante para quem quer ver outros detalhes, né, dessa história que a gente contou aqui. Eu também vou deixar um link do YouTube para um vídeo que traz crianças falando Talian e Vêneto. Então, esse até tem lá, né, a legenda em português para você acompanhar, mas as crianças estão falando coisas muito simples, do tipo a idade, né, o nome que dá para os parentes da família e os números, mas o importante é você abrir seu ouvido, né, para você ver as diferenças na pronúncia, né, e na fala do Talian e do Vêneto. É um vídeo muito curto e de crianças que estão aprendendo essa língua dentro de casa com a família. Então vamos aqui para os nossos recados, né? Queria começar mandando um beijo para todo mundo que já nos apoia na plataforma, no financiamento coletivo, e também para quem acompanha o Babel. Lembrar que todas as referências dos episódios ficam lá no nosso blog, no Medium, que é medium.com/babelpodcast, o link está na descrição do episódio. A gente apresentou ao mundo esses tempos a nossa nova identidade visual, a gente se apresentou nas redes sociais também, então quem é que faz Babel, né? E as nossas redes sociais são sempre tipo @babelpodcast, simples. Twitter, Instagram e tal, vai dar uns pitacos, dá umas sugestões, fala pra gente, né, o que vocês estão achando, é sempre bacana receber esse retorno do público ouvinte. E a gente também tem uma playlist no Spotify que chama Torre de Dança, que a gente coloca as músicas que tocam ao longo dos episódios e nos teasers que a gente coloca nas redes sociais. Quando tem, né? Nem tudo tá no Spotify. Inclusive, vamos ver quantas do Talian vão estar no Spotify. E a gente também tem um canal no YouTube para subir os episódios, porque tem a galera que prefere. Onde for possível, a gente vai colocar, disponibilizar nosso conteúdo. E aí faz aquele rolê lá, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, como é que fala essas coisas lá no YouTube? E é isso aí, segue nossas redes para não perder nada. E, além disso, lembrar, né? Ajuda a gente a divulgar, indica, compartilha. E não só Babel, como toda a mídia independente, no geral, que você curtir é muito importante para pluralidade de vozes, né? Tem umas coisas que eu vi esses tempos bem... Enfim, só agora que eu pensei nisso, que tem um rolê de dar 5 estrelas nos tocadores de podcast. Então, sei lá, galera... Se tiver com o dedo descansado, vai lá e dá 5 estrelas, sabe? Assina o nosso feed para receber os episódios sempre. Alguma coisa, Ruli, a acrescentar? Não, gente, eu queria só agradecer a Luana pelo tempo dela, pelo conhecimento dela, por compartilhar com a gente histórias da família dela
né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, foi ótimo saber de tudo que você sabe, de tudo que você vive, né, também dessa língua. Então foi ótimo e o microfone é seu. Obrigada, Ruli. Eu agradeço você, agradeço a Cecília pelo convite. Foi muito bom vir falar com vocês. Eu fiquei até emocionada, honrada, né, com o momento que a Cecília me chamou, porque é como eu disse, né, eu realmente tinha já um distanciamento, né, dessas questões, e eu saí de Pato Branco já há muito tempo, né, e eu já nem tenho mais tantas marcas também, nem do meu, da minha variedade de patobranquense, assim, né, eu fui ocultando meus daí, né, deixando eles bem escondidinhos. Tô com um movimento, né, de falar mais parecido com a capital. Tá de curitibana agora? É, mais ou menos isso. Mas para mim foi muito importante, passou até por um momento de ressignificação da minha relação com o meu, a minha herança, né, linguística. Isso mesmo, né? É até por isso que eu fiz questão de trazer a ideia da língua de herança aqui para o podcast. Mas eu preciso fazer uma ressalva, né, de que eu não sou especialista em italiano, então vocês que tiverem algum interesse, né, eu recomendo que vocês busquem, né, essas pessoas que estão estudando italiano para encontrar informações com mais detalhamento, mais especificidade, porque eu fui em busca de fazer uma pesquisa, né, para trazer para vocês um pouco de informações, mas é justamente assim, abrir uma porta para se conhecer mais coisas, né. Então, nesse sentido, eu preciso agradecer muito a Karine Cunha e a Luciana Baltazar. Eu troquei vários áudios com elas pelo WhatsApp. A Karine conversou comigo também numa videochamada. Foi muito importante para eu também ter consciência, né, sobre como andam os estudos sobre o italiano hoje em dia. E agradeço também a Loremi Pencal, que oportunizou a possibilidade de eu ter essa gramática do italiano, né? Então, ela viabilizou que eu tivesse o livro, e agora eu tô até feliz, assim, tô com orgulho de ter essa gramática na minha estante. E mais importante que isso, claro, eu preciso agradecer muito a tia Neuza e a tia Maria, que foram as minhas duas tias que também me ajudaram a recuperar a memória da família, assim como a minha mãe, Dona Zeli, né, que também recuperou uma série de informações, né, sobre o convívio que a gente tinha com a língua dentro de casa. Aí eu não posso deixar de fazer o meu jabá, né? Brilha, ora, brilha, quiser anunciar alguma coisa. Ah, com certeza. Não, então, eu faço divulgação científica no Instagram, então vocês vão encontrar o meu perfil como o @prof.luana. E lá no Instagram, assim, eu tenho momentos de maior produtividade, às vezes de menor produtividade, mas o que importa é que fica lá também um acervo de postagens que vocês podem consultar depois. É aí que eu faço meus comentários de tweets, né? Eu gosto de pegar os tweets que viralizam e falar sobre o que tem de linguística por trás deles. Então, se vocês puderem me seguir lá no Instagram, vai ser muito legal. O link também vai estar no Medium. Eu tenho também um canal de YouTube, né, mas ele é um pouco mais especializado, né, ele fala mais diretamente com quem tem um pouquinho de background de linguística, mas se você quiser, né, e tiver interesse, vai lá no YouTube, meu canal é Luana de Conto, simplesmente. Mas muito obrigada mesmo pelo convite, fico feliz de ter conhecido a Juliana, que eu ainda não conhecia, mas a Cecília eu já encontrei em vários momentos dessa vida online, né? Ainda não nos vimos pessoalmente, ainda precisamos de um momento pós-pandemia para fazer uma comemoração. Nossa, de vários, a gente se frequenta os mesmos lugares na internet, muitas vezes, né? Ai, Luana, muito obrigada. A Luana aceitou, assim, de prontidão, sabe? Foi muito bacana parar para estudar isso também. E adorei essa coisa de trazer esses relatos pessoais, sabe? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Ao falar de línguas e tal. Agradecer todo mundo. E vamos encerrar, então, esse episódio com uma música chamada Mérica Mérica,
que é bem representativa desse processo migratório, né? Uma reflexão sobre esse novo território em que esses imigrantes estavam. E até o próximo episódio, pessoal. Até, pessoal. Tchau! Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e nell'America noi siamo arrivati. America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vasolino di fiori. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vasolino di fiori. Nell'America noi siamo arrivati, lo abbiamo trovato nei paglia e nei fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vasolino di fiori. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vasolino di fiori. L'America è lunga e l'è larga, è circondata di monti e di piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo formato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel vasolino di fiori. America, 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 cosa sarà la sta America?
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.